Aluno, aluna do canal Educação, o meu abraço a você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aula de Filosofia, primeira série, turno noite. Hoje, 6 de outubro de 2022, eu quero cumprimentar você, nosso aluno, nossa aluna do canal Educação. A minha saudação também para o nosso diretor de imagens, o Daniel, e para o nosso professor assistente, Santiago. Estamos iniciando mais uma aula de filosofia. Venha comigo. Filosofia, a data de hoje, e nós vamos ver o pensamento de Hans Jonas. Hans Jonas, filósofo alemão. Filósofo alemão. E a partir do pensamento dele, vamos entrar no estudo da bioética. Ok? Beleza? Antes, porém, de vermos o pensamento de Hans Jonas, nós agora vamos estudar vamos terminar o pensamento de Sartre. Faltam dois conceitozinhos para terminarmos o pensamento de Sartre, tá? Então, olha só, aula de hoje. Primeiro, Sartre. Vamos terminar. Segundo, Hans Jonas. E isto nos levará ao terceiro, bioética. Tá bom? Vamos lá, então. Bom, para Sartre, a existência precede a essência. Esta frase significa que ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Tá? Esta frase significa isso. Ninguém nasce já determinado. Ninguém nasce bom ou mal. Ninguém nasce bandido ou herói. Ninguém nasce corrupto ou honesto. Ninguém nasce estudioso ou preguiçoso. Nós apenas nascemos. Não existe uma natureza humana. O homem é um ser em construção. Todos nós temos a tarefa de nos construir. Ok? Você não gosta de estudar. Tudo bem. Já nasceu assim? Não. Você não gostar de estudar é resultado de escolhas que você fez, moleza, e que você, hoje, você diz, eu não gosto de estudar. Só que se você escolher, você pode se tornar estudioso e gostar dos estudos. Tá? Beleza.
Você quer começar a estudar? Quer gostar dos estudos? Monte uma estratégia. Monte uma estratégia. Faça o resumo de uma notícia que você gosta. Um assunto que você gosta. Faça um resumo do assunto. Comece a ler o que você gosta. Certo? Então é possível, quem não gosta de estudar, se tornar um estudioso. É possível. Esta frase nós vimos na aula passada. Viver é ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Não podemos não escolher. Não escolher já é uma escolha. Ah, nestas eleições eu ficarei neutro. Não existe neutralidade. Não existe. Ao ficar neutro, você irá beneficiar ninguém. Desculpa, você irá beneficiar alguém. Não é possível neutralidade. Ser em si e ser para si. Aqui são dois conceitos. O primeiro conceito e o segundo conceito. O que são os seres em si? São as coisas e os animais. Eles não se autoexaminam. O ser em si se esgota em ser o que ele é. Ou seja, um gato já nasce gato. Um cachorro já nasce cachorro. E nenhum cachorro, nenhum gato, nenhum macaco, nenhuma foca, nenhum urso é capaz de refletir, de pensar a própria existência. Os seres em si, as coisas, livro, caderno, casa, carro, os objetos, e os animais não são capazes de pensar, de refletir a própria vida. Então, um cachorro nunca terá crise existencial. Um gatinho nunca terá crise existencial. Crise de amor, paixão. Ok? O ser para si é o próprio homem. É a existência humana. O ser para si, ele é capaz de refletir, meditar, pensar a própria existência. Ele não tem uma essência definida. Ok, gente? Último conceito, a má fé. Desculpa, hein? Gente, para Jean-Paul Sartre, agir de má fé
não é enganar as outras pessoas. Para Jean-Paul Sartre, agir de má fé é enganar a si mesmo. A má fé é um auto-engano. A má fé é não querer se responsabilizar. Isso é agir de má fé. Ah, eu vou votar neutro, vou votar nulo, vou anular o voto. Por quê? Quem for eleito e fizer besteira, a culpa não é minha. É sua. É sua, porque você evitou fazer uma escolha pela qual deva se responsabilizar. Você fez uma escolha e vai dizer que não tem responsabilidade. Agir de má fé é atribuir a fatores externos, Deus, destino, os astros, o inconsciente, a nossa liberdade. Aí o cara bebe, fala um monte de besteira, aí diz, não, é porque eu estava bêbado. Não, não é. Não justifica. Isto é agir de má fé. Certo? Querer que perdoem você não é porque você estava bêbado. É porque você quis dizer. A alteração da consciência, ela não é desculpa pelas escolhas que a gente faz. Ok? Bom, aqui eu tenho uma questão. Se você assistiu a aula, se você prestou atenção, você acertará esta questão valendo 3 minutos.
Para Sartre, o ser humano está condenado à liberdade. Qual é o pressuposto básico desta argumentação? Qual é? O homem possui uma natureza humana. Errado, não possui. Toda pessoa tem um potencial a realizar. Não tem. O ser humano não nasce com nada determinado. Nem com potencial, nem com a natureza, certo? O homem apenas nasce, surge no mundo, existe, vai tomando consciência, vai crescendo, vai fazendo escolhas, e isto vai determinando quem somos. A alternativa correta, a letra C. A existência precede a essência, o ser humano não está predeterminado a nada. Ok? Você que acertou, parabéns. Uma questão tranquila, não é difícil. A letra A realmente pode causar um pouco de confusão. Chegamos a Hans Jonas, filósofo alemão. Filósofo alemão. Importante, já caiu no Enem mais de uma vez. Princípio de responsabilidade. Olha só. Olha só. A ação das gerações humanas atuais, olha que está no plural. Gerações. A minha geração não é a geração dos meus filhos. Não é a geração de vocês. Eu sou de outra geração. A geração é aquele espaço de tempo entre o nascimento e a vida adulta. Bota aí 30 anos. O que Hans Jonas está dizendo é que a ação das gerações atuais, ou seja, envolve a minha geração, a geração dos meus filhos, a geração de quem tem 10 anos. Essas gerações atuais, a ação, a nossa ação, tem que ter um sentido fundamental. O sentido é assegurar a possibilidade de uma existência digna às futuras gerações. Mediante a salvaguarda da qualidade de vida, ou seja, presta atenção. Eu e vocês, eu e os meus filhos, eu e quem tem 10 anos, 3 anos, todas as gerações, todos os seres humanos que vivem hoje, têm uma obrigação. Deixar, assegurar às gerações futuras um planeta vivível, habitável, saudável. Ou seja, os meus netos, os filhos de vocês,
os netos de vocês teriam que encontrar um planeta melhor. Como é que nós vamos cumprir esta finalidade? Como? Denunciando as consequências nefastas, destruidoras, mas do poder científico-tecnológico e impor-lhes limites. Aqui entra a bioética. A ciência, diante da vida, não pode tudo. E Hans Jonas, ele traz 3 exigências para as nossas ações. 3 coisas que devemos fazer. Devemos fazer. Formar uma ideia dos efeitos duradouros da atividade tecnológica. Olha, a gente trata a tecnologia de maneira errada. Por exemplo, você troca de celular. Para onde vai a bateria do seu antigo celular? Você já pensou nisso? Ela vai para onde? Ela vai virar pó? Ela vai ser abduzida? Ela desaparecerá? Eu já tive uns 10 celulares. Foram 10 baterias jogadas fora. Com todo o potencial radioativo que elas têm. Então a gente tem que olhar a atividade tecnológica e ter consciência de que os efeitos dela são longínquos, duradouros, no tempo e no espaço. Segunda exigência. Mobilizar as populações para o sentimento de perigo. A vida humana está ameaçada a médio prazo. Será que daqui a 100 anos nós teremos um mínimo de qualidade de vida? Gente, o clima mudou. O clima mudou. A temperatura mudou. Então, os efeitos da ação do homem na natureza, eles são reais. Terceira exigência. Os políticos, os homens de ética, devem insistir nas posições públicas que têm dos efeitos negativos que o nosso comportamento irresponsável provoca. Aí fica um presidente da República, aqui, ali, acolá,
com otimismo. Otimismo que chega a ser pateta, patético, suicida. Então, olhando a humanidade, olhando a natureza, olhando o planeta Terra, o nosso diagnóstico deve ser mais negativo do que positivo. Olha aí, pronto. Questão do Enem. Enem. Vamos lá? 3 minutos. Muito bem. Estamos de volta. A ética da responsabilidade, protagonizada pelo filósofo alemão Hans Jonas, e reivindicada no texto, é expressa pela máxima. Máxima, no caso aqui, é uma frase, gente. A alternativa correta, letra E. O efeito de tuas ações não destrua a possibilidade futura da vida das novas gerações. Parabéns aí aos nossos alunos que acertaram a questão. Vamos lá?
três ideias importantes no sistema ecológico de Hans Jonas. Sistema ecológico. Primeira ideia. Responsabilidade ecológica não é um contrato entre iguais. Olha, na relação que nós temos com a natureza, não é uma relação igual. A natureza não vai nos destruir. Mas nós podemos destruí-la ou preservá-la. Certo? Nós temos que assumir a responsabilidade de deixar aos que virão uma terra habitável. Trata-se de uma responsabilidade coletiva que vale para as gerações atuais, mas também para as futuras gerações. Segunda ideia, o bem-estar, o desenvolvimento da vida na Terra, seja a vida humana, seja a vida não humana, a natureza, tem valor em si. Valor intrínseco. Ou seja, eu vou respeitar a vida da árvore, a vida da planta, a vida dos animais. Não é por mim, mas é porque a árvore, a planta, os animais, eles têm dignidade. Então, as finalidades humanas não podem estar acima do valor que tem a própria natureza. Terceira ideia, a riqueza e a diversidade de formas de vida são valores em si. Então, nós, seres humanos, não temos o direito de reduzir a riqueza e a diversidade que a natureza tem. Não temos esse direito. Né? Ah, tem muito, sei lá, tem muito pássaro. Muito pássaro. Ah, então, cada um vai criar um pássaro. Ou então vamos caçar pássaros. Não. Mais uma questão do Enem. Também fácil, questão fácil. 3 minutos.
Muito bem, estamos de volta. Mais uma questão do Enem. As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir o quê? Em garantir a sobrevivência de gerações futuras. Ok? Beleza, gente? Os direitos da natureza são absolutos. Temos de respeitar a natureza unicamente por ela própria e não por nossa causa. O Thomas Berry tem uma posição radical, extremista, em relação à humanidade. A humanidade é uma aflição para o mundo. A sua existência representa uma violação dos aspectos mais sagrados da Mãe Terra. A humanidade é uma agressão para o planeta. É o que ele está dizendo. Ok? O antropoceno, que aparece nesta questão aqui, ó. Antropoceno é uma nova era geológica com altíssimo poder de destruição. Que era geológica é esta? É a época dos humanos. Antropo quer dizer homem, seno quer dizer era, as eras geológicas. Este termo foi formulado por Paul Crutzen. Ok? Então, nós vivemos em que momento evolucional? O antropoceno. O homem está no comando. E destrói. Ele está no comando e destrói a vida humana e a vida não humana. Gente, grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!